Amém, meus irmãos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e continuar naquilo que tem sido a proposta aí para os últimos domingos nessa série, falando a respeito das doutrinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre justificados e santificados, que são as doutrinas da justificação e santificação. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos meditar um pouquinho, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Enquanto você acha aí, eu vou beber um pouquinho de água. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele nos chamou, nos justificou, desde muito antes. Eu quero orar com você uma vez mais, curve sua cabeça. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela justificação que recebemos. Somos gratos, Pai, pelo Teu amor derramado sobre nós. Que o Senhor possa encontrar nessa noite corações férteis, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar ouvidos atentos, olhos atentos, Senhor, à Tua palavra, e que seja o Senhor trabalhando através do Teu Espírito na Tua igreja, Pai. Venha, Senhor, sobre nós nessa noite, de maneira que possamos perceber a Tua presença e aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, Senhor. Transforma os nossos corações, Pai. Em Teu nome santo, Jesus, eu oro e desde já Te agradeço, Pai. Amém, amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando as doutrinas que são muito importantes para nós, continuando nessa série, e nós vimos em mensagens anteriores a respeito desse Deus que é um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso, que cria todas as coisas, Deus Criador, que através de Sua palavra todas as coisas passam a existir. Nós vimos que, para a glória de Seu nome, Ele cria o ser humano, e Ele o faz segundo a Sua imagem e semelhança, e coloca o ser humano como um ser para dominar, para exercer domínio sobre a sua criação. E o desejo de Deus para o homem é que
ele esteja em relacionamento com o Criador. Nós vimos isso aqui, mas também com o advento do pecado, houve uma ruptura nessa relação entre Deus e o homem. E nós sabemos que não existe relação com Deus e pecado, porque Deus, ele é completamente santo. Portanto, a doutrina da justificação, ela trata exatamente de como, com grande graça e amor, esse Deus que é santo perdoa os nossos pecados, nos justifica para a sua glória, e a santificação dá continuidade nesse processo e nos conduz à relação a esse Deus que é santo. Essas duas doutrinas são essenciais e importantes para a nossa jornada enquanto cristãos. Só que, por tantas vezes, essas doutrinas, elas fogem à nossa realidade. Aquilo que é cotidiano, às vezes, rouba de nós a consciência daquilo que Deus fez por nós e daquilo que Ele continua fazendo. E nós, por vezes, não nos lembramos disso, ou não paramos para refletir e de fato, ter consciência da justificação e da santificação. E para nós compreendermos um pouquinho mais a respeito da justificação, nós olhamos para o Antigo Testamento. Nós conseguimos perceber como esse Deus que é todo-poderoso, Deus onisciente, onipotente, Criador de todas as coisas, se revela mais uma vez ao homem e cria meios para que o homem esteja em relação com esse Deus santo. Nós podemos ver no sistema sacrificial como Deus leva a sério a questão do pecado e mesmo assim cria meios para que o homem se relacione com Ele. Era muito comum na cultura do povo de Israel, o povo que Deus o havia separado, nós vermos sacrifícios de animais, porque Deus santo não se mistura com o pecado, e alguém tinha que pagar a dívida dos homens, alguém tinha que os tornar justos diante de Deus para que eles pudessem se relacionar com Ele. E o sistema sacrificial vai nos revelar isso, como Deus alcança aquele povo dando comunhão com Ele. Só que o sistema sacrificial ali para o povo que estava ali é algo muito brutal. Fazia parte da cultura deles o derramar de sangue, a decapitação de animais, sabe, todo aquele círculo de morte, de sangue, de dor, os animais se debatendo, lutando contra a sua vida, tripas escorrendo, sabe, uma coisa nojenta, horrorosa, fedorenta, grotesca. E imagina isso ser parte do cotidiano de uma comunidade. Todos os dias eles se depararem com essa realidade. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive nas festas de interior da família que a gente fazia. Eu presenciei a morte de alguns animais assim, e é algo horripilante, principalmente para uma criança de uns 10 anos. Não me pergunte, eu não sei porquê, mas eu estava ali assistindo tudo aquilo. E é algo assustador, você fica ali vendo o animal se debatendo, lutando por sua vida, derramando sangue, odor, sabe, as pessoas tratando. Só que, diferente, o povo não estava ali para comer um churrasco. Eles tinham a consciência de que a morte daqueles animais e aqueles sacrifícios eram por consequência de seus pecados. O derramar do sangue e a morte de animais era consequência do pecado daquele povo, e era o meio que Deus criou e disponibilizou para que eles pudessem continuar nessa relação. Então, cada gota de sangue animal derramada era um lembrete enorme da distância que existia de um Deus completamente perfeito e santo e um povo continuamente, constantemente ímpio. E Deus estava ali, se revelando e criando meios para que o homem pudesse estar diante dele. Mas ao mesmo tempo esses sacrifícios, eles não satisfaziam plenamente a justiça de Deus. Eles eram temporários, vez após vez, dia após dia, eram derramados sangue de animais ali. E como viver diante dessa realidade, se fomos criados para ter a nossa identidade, os nossos valores, os nossos propósitos nessa relação que temos com Deus
Como viver diante desse abismo do nosso pecado e um Deus santo? E é aí que nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi para pagar a conta que existia dos nossos pecados. Foi para que fôssemos perdoados e de uma vez por todas, o sacrifício do Cordeiro de Deus, perfeito, o sacrifício daquele que é santo e justo, nos salvou da culpa que existia sobre nós e dos nossos pecados. E aí que está a doutrina da justificação. A doutrina da justificação vai tratar de como Deus nos declara, ou nós somos declarados de forma legal diante de Deus. Ou seja, existia uma condenação que estava sobre nós, nós fomos acusados, culpados, e a nossa condenação era a morte eterna. Mas Deus, com sua graça e amor, com o Filho e o Espírito, em tudo aquilo que eles fizeram na encarnação do Filho, na sua vida perfeita, no sacrifício, a sua vitória e ressurreição, Ele nos reestabeleceu um lugar diante de Deus. E Deus agora nos declara, uma declaração legal de que nós somos justos diante de Deus. Então a justificação é essa declaração legal da parte de Deus, onde Ele nos declara justos diante de seu perfeito julgamento. Isso é possível porque Deus considera os nossos pecados pertencentes a Jesus e Cristo já pagou a justa penalidade por eles. Ou seja, aquilo que eram sacrifícios de animais, o próprio Cristo, Cordeiro, Ele toma essa culpa que era nossa, a condenação que estava sobre nós, e leva sobre si os nossos pecados, e agora nós somos considerados justos diante de Deus. Então, nós temos uma mudança legal, é como se nós estivéssemos ali, diante desse tribunal, e Deus nos declara como inocentes, porque Cristo assume a nossa culpa. Então, somos perdoados e aceitos diante de Deus, porque Cristo imputa também a sua justiça sobre nós. Não apenas fomos perdoados, fomos justificados, os nossos pecados foram retirados, a dívida que estava sobre nós, Ele pagou, mas além de tudo, o próprio Cristo imputa a sua justiça sobre nós e nos torna justos diante dEle. Calvino vai explicar a justificação como uma aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor e nos estima como pessoas justas. E dizemos que ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. A justificação, portanto, não é outra coisa que uma absolvição de culpabilidade daquele que foi acusado, como se sua inocência houvesse sido provada, já que Deus, portanto, nos justifica pela mediação de Cristo, Ele nos desculpa. Não por um reconhecimento da nossa inocência pessoal, mas por uma imputação de justiça, de maneira que ainda somos injustos em nós mesmos. Somos considerados como justos em Cristo e por Cristo Jesus. Ou seja, não é nada do que nós podemos fazer, mas porque Cristo resolveu imputar a sua justiça sobre nós e nos tornar justos. Nós somos completamente perdoados diante de Deus. O problema é que essa realidade, por vezes, foge da nossa realidade. Em tantos momentos da nossa vida, nós achamos que as coisas que a gente faz são suficientes para nos tornar justos ou bons diante de Deus. Nós não reconhecemos o nosso lugar de culpados diante dEle, e só por meio da graça que é em Cristo Jesus que fomos alcançados. Em alguns momentos nós olhamos para nós e parece que nos consideramos bons, suficientes para muitas coisas, inclusive para uma vida com Deus. E a justificação, a palavra de Deus vai dizer que ela é pela fé. Paulo afirma em Romanos 5, ele diz que, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, não existe nada que nós possamos fazer que vai nos tornar justos diante de Deus.
Apenas a obra de Cristo e a nossa fé nele nos torna justificados diante desse Deus. Pela fé nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Ele por conta dessa graça. E sabe, é impossível nós sermos justificados com base naquilo que nós podemos fazer. E apenas quando nós reconhecemos isso, nós temos a liberdade de crer em Jesus. Imagina você que o homem mais forte do mundo propõe no seu coração, em sua mente, que ele vai conseguir levantar um carro acima da sua cabeça com a sua força humana. E todo mundo vai olhar aquilo ali e vai falar assim, mano, esse cara é louco, não é possível, isso é impossível. E é impossível, pelo menos até hoje. Mas esse homem pode tentar gastar toda a sua energia, tentar. Apenas quando ele olhar para si e se perceber e falar assim, realmente eu não tenho condição de fazer isso, é que ele vai se dar conta do lugar que ele está. E essa é a nossa condição diante de Deus. Isso é impossível para nós, pelas nossas obras, por aquilo que nós podemos fazer. E nós precisamos ter a consciência de que apenas pela fé em Cristo, por alguém que é muito maior que nós, que pode fazer e fez, nós somos justificados, encontrados como justos diante de Deus. Portanto, a nossa obediência a fim de alcançá-lo é nula. Porque até a nossa capacidade de crer não vem de nós, mas é dom de Deus para nós. Quando nós tentamos fazer, achando que seremos justificados, isso é nulo diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas mentes. Paul Tripp vai afirmar que a fé que recebe de Cristo e descansa nele e em sua justiça é o único meio de justificação. Embora seja sempre acompanhada por todas as outras graças redentoras, essa não é uma fé morta, mas uma fé que se desenvolve em amor. Apenas uma fé que descansa em Cristo e naquilo que Ele fez por nós é capaz de alcançar a justificação. Não é algo que flui de nós, mas é um dom de Deus para nós. E essa justificação que recebemos de Cristo, onde Ele remove a nossa culpa, remove o nosso pecado, nos declara justo, porque Ele imputa a sua justiça sobre nós, para além de uma declaração legal, para além de um julgamento onde nós somos encontrados agora como inocentes, o próprio Deus também nos dá a filiação. Nós somos encontrados como filhos de Deus. Tamanha é essa graça de Deus, que diante de toda essa realidade, a justificação não trata apenas de uma declaração legal. Nós não fomos apenas ali inocentados, mas somos chamados a ser filhos de Deus também. Paul Tripp afirma que seria uma graça de Deus surpreendente se Ele cancelasse a nossa sentença de condenação, mas se mantivesse distante de nós. Seria uma misericórdia maravilhosa se Ele tão somente nos tolerasse. Mas somente uma graça esplendorosa poderia tomar inimigos rebeldes e recebê-los como filhos adotivos e muito amados. Agora desfrutamos todos os direitos e privilégios de filhos no Deus Altíssimo. Já seria maravilhoso se simplesmente diante desse julgamento Deus nos considerasse inocentes. Para comigo e pensa um instante. Imagina que estamos aqui num tribunal e o juiz declara que alguém é culpado. A pessoa que cometeu os crimes mais hediondos do mundo, de assassinato, enfim, todas as coisas terríveis que você puder pensar, e essa pessoa é encontrada culpada, porque ela fez mesmo. E está ali diante do juiz recebendo o seu julgamento, e esse juiz declara: você é culpada e a sua condenação é a morte eterna. E aí vem o filho do juiz e fala assim: pode deixar que eu assumo a culpa pelos crimes dele. Ele pode ser considerado inocente porque eu vou assumir essa culpa no lugar. E diante dessa realidade, o juiz olha e fala assim: tudo bem, mas agora você não vai ser só inocente, eu vou te levar para casa comigo, você vai ser considerado meu filho, e você vai ser herdeiro de tudo aquilo que eu tenho.
E é isso que Deus fez conosco, e nós precisamos ter a consciência dessa realidade de que estávamos condenados pelo pecado que habita em nós. Mas não apenas Deus, por sua graça e obra redentora, nos torna justos, mas também nos dá o privilégio de sermos considerados seus filhos. E o maior privilégio que temos como filhos de Deus é um relacionamento íntimo com Ele, a quem podemos chamar de nosso Pai. Não somos mais escravos. Agora livres, podemos experimentar a alegria de viver como herdeiro de todas as bênçãos que Deus deseja conceder a seus filhos. Já pensou viver uma vida de herdeiro? Não da forma como nós vemos aqui o mundo material, mas muito melhor, porque a nossa herança ela é eterna. É toda a dádiva celestial de Deus, o Deus que cria todas as coisas, que é dono de todas as coisas, nos considera herdeiros. A própria palavra vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Quando Cristo ressurge e vem com Ele a nova humanidade, em que agora somos encontrados como filhos, como herdeiros de todas as bênçãos celestiais. E isso precisa ferir os nossos dias, isso precisa impactar a nossa vida e a forma como nós enxergamos o mundo e como nós nos enxergamos diante dessa realidade. Você é herdeiro, meu irmão. Só que, por não entender a justificação, muitos vivem vazios de sentido, colocando a sua confiança onde não deveriam, colocando a sua esperança num lugar de decepção, e sucumbem às razões e ambições terrenas. Porque nós não entendemos a justificação, muitos casamentos estão destruídos, estão por um fio, relacionamentos acabados. Porque não entendemos a justificação, existe tanto orgulho dentro de nós, falta de perdão, egoísmo, porque nós não entendemos aquilo que Cristo fez por nós de fato, na sua obra redentora de justificação. E eu queria meditar com você em alguns pontos, naquilo que a justificação deve produzir em nós. Porque fomos justificados diante de Deus, agora como seus filhos, co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais, precisamos ter em nós o fruto da humildade. Imagina tudo aquilo que eu falei agora, o lugar que nós tínhamos de escravos e condenados ao pecado, e agora nós somos encontrados como herdeiros. E ainda assim, em vários momentos, nós estamos vivendo a vida com um orgulho sem fim, achando que as nossas conquistas, as nossas posses, elas significam algo diante de Deus, diante dos homens. Não pense você que a morte de Cristo, Jesus na cruz, essa obra de justificação foi só para você, não. Todos aqueles que creem são chamados a serem seus filhos, e é por isso que nós olhamos para Cristo e precisamos aprender a viver essa vida de humildade, tanto em reconhecer aquilo que Ele fez por nós, quanto de reconhecer que não foi apenas por nós, mas por todos aqueles que creem. E isso deve produzir humildade, na forma como nós vivemos e gastamos a nossa vida, na forma como nós tratamos o outro. Pessoas que não têm o fruto da humildade, elas resistem à confissão e ficam na defensiva quando confrontados. Acham que são suficientes em si mesmas. Acham que podem viver a vida como querem e isso é suficiente. Pessoas que não são feridas ou não têm a consciência da justificação, elas têm de estar certas o tempo todo, de estar sempre no controle. Pessoas que não foram feridas pela humildade, não conseguem reconhecer os seus erros, têm dificuldade de pedir perdão. E é por isso que muitos casamentos desandam, porque nós não temos a humildade de reconhecer erros, de pedir perdão, de tratar o outro da melhor forma possível. Relacionamentos, pais não conseguem pedir perdão a filhos, porque acham que são superiores, porque acham que são seres extraordinários, porque são mais velhos. E quando erram, não, ele que precisa vir aqui pedir perdão.
Todos nós estávamos como escravos, condenados, e Cristo nos torna como justos diante de Deus e nos torna herdeiros juntos. Somos herdeiros juntos, e isso precisa produzir humildade em nós, meu irmão. Uma vida de submissão, tanto a Deus, aos seus propósitos, quanto uns aos outros. A justificação precisa produzir em nós também gratidão. Gratidão é saber que o nosso maior problema, o pecado, foi resolvido pela generosidade sacrificial de Cristo. E isso deve produzir em nós uma vida de gratidão. Por vezes vivemos diante de uma realidade onde nada é suficiente, ou nada está bom, ou vivemos uma vida de reclamação e de ingratidão, porque o meu carro não é elétrico, não é o dos sonhos ainda, é um carro a gasolina. Nossa, meu Deus, porque as tuas promessas não se cumprem na minha vida, Senhor, a casa que eu te peço há tanto tempo. Meu querido, às vezes eu tenho a sensação que Deus olha para nós assim e fala: mano, teu maior problema eu já resolvi. Tu estava condenado e agora eu te torno justo, te dou todas as bênçãos divinas. Você está preocupado com um carro, com algo que você quer, com um bem material, com o amor da sua vida que você ainda não encontrou. Sabe, e nós vivemos essa vida de reclamação ou de ingratidão, de não reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Você já passou um dia com alguém assim que reclama muito? Tipo, reclama, tudo, meu Deus, tudo é ruim, tudo não presta, dá dor de cabeça, irmão. Você conhece alguém assim? Se você não conhece, cuidado, esse alguém pode ser você. E sabe, porque fomos justificados, precisamos viver a vida com gratidão. O nosso maior problema já foi resolvido. Cristo levou sobre si as nossas dores, a culpa que estava sobre nós. Então a gratidão, ela olha para cima e se lembra, ela reconhece. Nós nos colocamos nesse lugar, que somos filhos de Deus, não por algo que nós tenhamos feito, mas por pura graça de Deus. A justificação precisa produzir em nós liberdade. A graça justificadora nos liberta do peso paralisante da culpa. Sabe, existem pessoas que ainda estão presas ao passado, a pecados antigos. Meu amigo, Cristo te torna justo diante de Deus. A morte dele na cruz foi para isso, foi para que você vivesse de forma livre, sem esses pesos, esse rancor, essa mágoa antiga, coisas que por vezes nós arrastamos conosco, lá de trás, onde Cristo já quer virar uma página na nossa vida e a gente continua insistindo em carregar essas coisas. Ele nos fez livres. Não temos mais de defender a nossa integridade e justiça quando as pessoas amorosamente nos confrontam com algo que fizemos, porque somos livres e podemos viver pela fé essa liberdade em Cristo Jesus. Porque a justificação de Cristo nos alcançou, nós precisamos também viver com a nossa identidade. O pastor Gustavo falou aqui da última vez sobre a identidade e valor do homem nascido com Cristo. E meu amigo, a nossa identidade não está naquilo que possuímos, não está nas nossas conquistas, não está em quem você é, na sua profissão. Você não é aquilo que você faz, você é filho de Deus. A tua identidade não está em você ser um cara rico, porque você tem o carro tal. E sabe, às vezes a gente fica preso e nos jogando lá embaixo, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é filho de Deus, a sua identidade está nisso. E por isso nós precisamos viver livre de ansiar por algo que nos dê importância, que nos torne relevantes, que dê proeminência, que nos dê poder. Cristo Jesus nos tornou filhos de Deus, e essa é a nossa identidade, é isso que nós precisamos viver e encarar na nossa vida. Somos filhos de Deus. Nós estamos livres de viver com máscaras, sabe? Fingindo ser algo que nós não somos. A nossa identidade está em ser filhos de Deus. Porque Cristo nos justificou,
nós precisamos viver também pelo poder do seu Espírito. Quando Cristo ressurge e traz consigo a nova humanidade, Ele nos deixa o Espírito Santo. E essa é a provisão que muda a vida de todo crente. Porque o Espírito habita em nós, nós temos poder agora para lutar contra o pecado, ou o pecado não domina mais a nossa vida, nós não estamos presos nas paixões carnais que tínhamos, mas fomos libertos disso, e pelo poder do Espírito, nós podemos viver uma vida piedosa. Pelo poder do Espírito, nós caminhamos a nossa vida no Espírito. Porque Cristo nos justificou, Ele nos dá poder do Espírito para viver os nossos dias aqui. E sabe, o processo da justificação, aquilo que Cristo fez por nós, ao nos perdoar da nossa culpa, ao nos tornar seus filhos, nos convida e nos chama a viver uma vida de santidade, nos chama a uma vida de santificação. E aqui que nós vemos a doutrina da santificação. Aqueles a quem Deus regenerou trazem em si um novo coração e um novo espírito. Deus faz isso de forma real e pessoal, através da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e poder do seu Espírito que neles habitam. Paul Tripp afirma que a santificação tem a ver com a transformação do coração e da vida. Trata-se de restauração de caráter, trata-se de ser moldado à semelhança de Cristo pelo poder da mão redentora de Deus. Porque Cristo nos justificou e nos chama a ser seus filhos, nos leva a viver uma vida de santificação, e a santificação é a transformação do nosso caráter, a vivermos a vida à semelhança do Cristo. Em Cristo Jesus e por sua vida, nós olhamos para Ele e temos o modelo perfeito dos novos seres espirituais que ressurgem com Cristo. E diante disso, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. A graça redentora de Deus nos leva a uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu falei no início, de todos aqueles sacrifícios era para que o povo fosse declarado justo diante de Deus. E sem santidade não há relação com Deus, porque Ele é um Deus santo. E nós podemos e precisamos perceber que a santificação, ela é um processo vitalício em nossa vida. Ela não é um evento único, não é algo que acontece de uma vez por todas e pronto, agora você é santo e acabou. Mas Deus está trabalhando em nós a sua santificação. O foco principal da santificação é nos resgatar de forma contínua e vitalícia de nós mesmos. Embora tenhamos sido perdoados, declarados justos e adotados como filhos de Deus, a imundície e desordem do pecado ainda permanecem em nós. Nós temos ainda essa luta contra o pecado. Enquanto esperamos por Deus, nós estamos aqui. E é por isso que Paulo afirma ali, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal está ali, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, porque existe uma guerra nossa contínua contra o pecado. Isso é a obra da santificação em Deus, através do seu Espírito. Até o fim das nossas vidas nós viveremos dessa maneira. Paulo diz em Romanos que os cristãos foram libertados do pecado e assim devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, pois o pecado não os dominará. Esse rompimento inicial do poder do pecado significa que os cristãos já não são governados ou dominados pelo pecado e não têm mais amor ao pecado. Aquilo que Deus está fazendo em nós através da sua santificação, Ele está arrancando de nós esse amor ao pecado e continua cada dia mais nos colocando nesse lugar onde Ele mesmo domina a nossa vida e o pecado vai perdendo o seu poder sobre nós. E essa obra ela é progressiva, ela é dia após dia, sabe? Deus está ali continuamente trabalhando a santificação de sua igreja, de seu povo, e nós estamos inseridos nisso. Gruden afirma que a santificação
é a obra progressiva de Deus e do homem, que torna os cristãos cada vez mais livres do pecado e mais semelhantes a Cristo Jesus em sua vida. Deus e seus filhos cooperam nesta obra, ambos desempenhando papéis distintos. Ainda que os cristãos possam esperar progredir em sua santificação, eles nunca alcançarão a perfeição até Cristo retornar. E sim, nós não somos perfeitos, mas não é porque não somos perfeitos que não estamos sendo aperfeiçoados. E não é porque não somos perfeitos que nós simplesmente nos entregaremos. E sabe, já viu aquele tipo de gente que erra e pega e fala, não sou perfeito mesmo, então quem quiser que me ature. Não, Deus está trabalhando a santificação do seu povo. E isso é, em primeiro lugar, uma obra divina em nós. A santificação também não se dá simplesmente pelas nossas obras, por aquilo que nós podemos fazer, mas inicialmente a santificação é a obra de Deus que está trabalhando em nossas mentes e corações. É Ele quem nos conduz. Precisamos entender e perceber que Deus está trabalhando a santificação do seu povo. Ele derrama o seu Espírito sobre nós, que nos santifica. Mas ao mesmo tempo que essa obra é uma obra divina sobre nós, ela exige uma responsabilidade nossa também, em relação à santificação. A santificação, ela é um processo de Deus que está operando em nós continuamente, e nós estamos atuando também nesse processo. Nós atuamos de forma passiva e de forma ativa. 1 Tessalonicenses vai dizer que o próprio Deus da paz nos santifica inteiramente. E o Espírito Santo é o Espírito da santidade, portanto, Ele produz santidade em nós, e Ele está operando em nossa salvação. E o nosso papel diante dessa realidade da obra da santificação de Deus por nós, primeiro é crer e nos entregar à obra daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai dizer: ponham em ação, ou seja, trabalhem, se esforcem, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, Deus está trabalhando de acordo com a sua vontade, querer e propósito em nós, a sua santificação. Mas o apóstolo Paulo fala: trabalhem, se esforcem, sabe, ponham em ação a salvação de vocês. Em Hebreus está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Exige um esforço nosso, meus irmãos, diante da realidade da santificação. É uma obra divina que Deus está trabalhando em nossos corações, e nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer isso, porque sem reconhecer isso, por tantos anos vivemos aí um legalismo, achando que a nossa obediência a regras e uma porção de coisas nos traria a santificação. Não use brinco, não faça tatuagem, não use roupa tal, não faça isso, aquilo. A nossa santificação não está em obedecer regras. E nós podemos ver o próprio Cristo lidando diante dessa realidade ali com os judeus e mestres da lei, que queriam a todo esforço cumprir, sabe, nos mínimos detalhes a lei, mas seu coração estava diante da realidade da santificação. Cumprir a lei do sábado não era mais importante do que estar com o coração, ouvidos e olhos atentos ao Espírito e à obra que Deus estava fazendo de santificação. Então nós não podemos nos ater a regras e aquilo que nós podemos fazer sem uma condição de antes estar com os nossos corações abertos, atentos e entregues à obra do Espírito, que sim produz em nós santidade e nos leva à obediência. A santificação, aquilo que Deus está fazendo, é um convite à nossa obediência, mas a nossa obediência em si mesmo não nos trará a santificação.
Então percebemos que, em primeiro lugar, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas é o próprio Deus que está trabalhando a sua santidade em nós. Nós somos convidados, a partir disso, a viver uma vida de obediência, de um coração e mente completamente entregue à obra do Espírito e aquilo que Ele está produzindo em nós, a sua santidade. A partir disso nós podemos viver. E é importante que continuemos a crescer, tanto em nossa passiva confiança em Deus para nos santificar, crer que sim, Ele está trabalhando em nós, essa santificação, quanto em nossa ativa luta pela santidade e obediência em nossa vida. Porque se nós negligenciarmos ativamente a obediência de Deus, nos tornaremos cristãos indolentes. Se nós simplesmente chegarmos aqui e falar, é Deus que está produzindo santidade, então eu não preciso fazer nada, eu me torno um cristão indolente. Mas se também eu negligenciar o papel passivo de confiança em Deus e submissão a Ele, eu posso me tornar orgulhoso demais e confiar, e achar que aquilo que eu faço com a força do meu braço é o que me santifica diante de Deus, é o que me leva para Ele. Então as duas coisas precisam caminhar juntas, a fé e o descanso em um Deus que está trabalhando e santificando o seu povo, quanto esse descanso me leva a um lugar de obediência, e aí sim, eu sou ativo e eu obedeço e eu me deleito na palavra de Deus e busco conselho e eu quero obedecer, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim a obediência. Se nós negligenciarmos tanto a nossa fé e descanso em Deus, quanto aquilo que nós precisamos fazer, a nossa santificação será deficiente. E mais uma vez, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem isso, nós jamais experimentaremos a alegria e a paz que Ele prometeu. Sem isso, nós não experimentaremos a herança eterna da vida que temos com Cristo. E diante dessa realidade, meu irmão, nós precisamos, em primeiro lugar, submeter a nossa vida em obediência à vontade divina. Sabe, ter uma vida de devoção. Porque encaramos a realidade da vida, às vezes, como um lugar em que nós nos consideramos cristãos, cremos na obra de Jesus e vemos aqui, frequentamos um culto de domingo, vamos para casa e passamos os nossos dias ali, trabalhando, estudando, fazendo tantas coisas, ocupando a nossa mente com tantas coisas materiais, e nós não nos atentamos a viver uma vida de devoção, de deleite, de buscar a palavra, o conselho de Deus, de, pedir ao Espírito que nos ajude a rever a nossa vida, o lugar onde estamos errando, a permitir que Ele nos convença do pecado e daquilo que precisa em nós alcançar um grau de santidade maior. Apenas uma vida de devoção é capaz de se deleitar em Deus, de, estar ali. Como eu falei, não é obedecer a regras, mas essa vida de devoção nos leva a ouvir a voz do Espírito, e aí sim nós podemos obedecer. Essa vida de devoção nos leva a conhecer quem Deus de fato é, e existe um inúmero impossível de se limitar, a condição de revelação de Deus para nós, e que nós precisamos buscar. Se a nossa vida, identidade e valores estão em Deus e nessa relação com Deus, isso precisa ser o que move a nossa vida. Uma vida sim que quer ser santa porque quer andar com Deus. Uma vida que busca santidade, não para se encontrar digno ou justo, mas porque quer caminhar com Deus. E nesse processo nós precisamos perceber também que a igreja ela é essencial. A igreja é o fundamento da verdade pela qual Deus nos santifica. Então não há crescimento na graça sem o impacto da vida e do ministério da igreja em nosso coração. Não tem como nós estarmos vivendo essa vida, a santificação, se nós não estamos vivendo uma vida de igreja. A igreja é essencial, mas não é vir a um culto de domingo, bater o seu ponto e ir embora sem que ninguém perceba você. Mas ser igreja, estar entregue à obra de Deus, aquilo que Ele está fazendo, comunicando constantemente à sua igreja, é permitir que irmãos falem a sua vida,
permitir que irmãos, em determinado momento, repreenda você, aconselhe, perceba aquilo que às vezes está errado, está pecado, está te levando a um caminho de condenação e fale na sua vida e você não se machuque por isso, mas se perceba diante dessa realidade. A igreja é um instrumento de Deus para fortalecer o nosso coração, para trabalhar o caráter de Cristo em nós. E a igreja é esse povo, esse ajuntamento pelo qual Cristo morreu, não foi por mim apenas, mas por nós. E Ele vem pela sua noiva e nós precisamos estar intensamente e intencionalmente conectados a essa igreja. E é por isso que é importante os relacionamentos, é por isso que é importante, sabe, uma vida de sujeição, de submissão à vida da igreja. É por isso que é importante nós estarmos no PGA, aprendendo, ouvindo, entregando as nossas vidas ali, pedindo ajuda em vários momentos, só que por vezes nós somos orgulhosos demais para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Quando a igreja, esse instrumento de Deus, está ali para nos ajudar, irmãos estão ali para nos ajudar, para trazer consolo, conforto, orientação. É impossível, meu irmão, haver crescimento na sua vida, na sua espiritualidade, na sua santificação, sem estar intensamente conectado à igreja do Senhor. E nós precisamos perceber também que a obra de santificação de Deus, aquilo que Ele está trabalhando em nós, precisa ferir a nossa vida e nos tornar santos em tudo. Então a santificação não é para quando você está aqui dentro da igreja apenas, não é para quando você está em um momento ali de comunhão, onde existe uma oração, mas a santificação de Deus precisa atingir todos os nossos dias, dos mais problemáticos aos mais abençoados. A santificação precisa ferir as nossas vidas nos dias em que nós estamos ali, no trânsito. E quando vem alguém ali e fecha você, e você está sozinho ali dentro do carro, e não tem ninguém com você, Deus está produzindo santidade, na forma como você reage. Sabe aquela vez que você sai 30 minutos atrasado de casa e culpa todo mundo que está na sua frente, porque todo mundo é lerdo, e ruim, e ofende as pessoas. Enquanto você está ali sozinho, Deus Ele está trabalhando e produzindo santificação na sua vida. Deus está produzindo a santificação em você, meu irmão, quando você está ali no futebol, onde parece um momento de descontração, de brincadeira, e quando você se ira com o irmão, ofende, Deus está ali trabalhando, produzindo a santificação em você. Ou Ele quer, mas é necessário um olhar para dentro de nós. Deus está trabalhando a sua santificação, minha irmã, quando você está ali num salão de beleza, e vem aquela abençoada fala assim: menina, nem te conto. E os homens também, né, que gostam um pouquinho. Mas Deus está trabalhando a santificação em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. No nosso casamento, quando existe um estresse ali, ou uma briga, Deus está ali, trabalhando a santificação do seu povo. Na sua igreja, quando há confronto, os dias mais simples, mais ordinários, Deus Ele continua trabalhando a santificação do seu povo. E a santificação, meu irmão, não é algo para depois. Deus está trabalhando a santificação no meio do seu povo hoje, agora. Não é algo para o fim das nossas vidas, quando depois eu busco isso. Jesus não vai voltar agora. Precisamos perceber a beleza e a riqueza que há na santificação, que é quando nós estamos perto desse Deus que é nosso Pai, e que deseja estar ali conosco, se revelando, nos abraçando, derramando o seu amor sobre nós. Mas às vezes essa realidade da santificação, ela foge de nós.
Nós estamos presos demais a outras coisas na nossa vida e não percebemos aquilo que Deus está trabalhando em nosso meio. Sabe, meu irmão, a santificação não é um fardo a ser carregado, mas sim uma boa dádiva a ser celebrada. Não é um peso, não é algo que vai te trazer uma série de regras e que você precisa fazer isso aqui para ser declarado como santo. E nossa, isso é chato demais. Mas é uma dádiva, é uma vida no Espírito. E o Espírito está ali produzindo em nós essa alegria de viver a santificação. E sim, as dificuldades e sacrifícios estarão ali, lado a lado, mas Cristo nos auxilia em nossas fraquezas. Além de nos tornar justos, além de nos tornar filhos, de nos trazer para a sua herança, de trabalhar em nossa santificação, Ele está ali, dia após dia, através do seu Espírito, nos auxiliando em nossas fraquezas. E nós precisamos descansar nessa verdade, precisamos nos entregar a essa obra do Espírito. E sabe, à medida que nós nos entregamos ao longo do caminho, o amor pelo mundo enfraquece e o nosso amor pelo Senhor cresce. A cada passo nesse processo, os nossos ídolos caem e Deus assume o controle das nossas vidas. Porque estamos sendo formados à medida e estatura do Cristo, o primogênito, o Filho perfeito que nos ensina o como viver a nossa vida, o como ser cristãos de verdade. Sabe, e nós tivemos aqui séries falando sobre uma vida profunda, uma espiritualidade que não é rasa, que não está presa às coisas da vida, mas que busca profundidade nesse Deus. E nós precisamos nos entregar, permitir que Ele forme em nós o seu caráter, que Ele nos santifique, que Ele trabalhe em nós todos os dias da nossa vida. Que cada passo de crescimento nos leve até Ele e nos ajude a fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. As dificuldades no meio do caminho são Deus trabalhando no meio do seu povo. É Deus nos conduzindo à vida que precisamos ter. As dificuldades no meio do caminho são coisas que nos levam, às vezes, a reconhecer o nosso lugar, de onde estávamos e de onde Ele nos coloca, daquilo que Deus, de fato, está fazendo em nós. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Sabe, meus irmãos, nós estamos entre o já e o ainda não nos tornamos tudo o que Deus propôs em Cristo para nós. E de fato nós não seremos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. E porque estamos nesse processo de santificação, não há espaço em nós para um cristianismo letárgico, egoísta, satisfeito em si mesmo. Um cristianismo passivo. Mas nós precisamos refletir onde está a nossa vida e aquilo que tem guiado os nossos dias.